isso aí, nesse exato momento começa na White Bear uma mesa redonda para vocês. Inovação e mídia. O painel irá apresentar pesquisas sobre interação e mídia em desenvolvimento na UFPB. E quem compõe essa mesa redonda são João Marcelo, doutor em Ciências Contábeis, ex-presidente do IDEP e tem experiência em gestão pública e cooperativismo. Paulo Henrique, professor do curso de Comunicação e Mídias Digitais, tem experiência na área de educação à distância, desenvolvimento web, gamificação e marketing social. Além de Valdeci Becker, professor do Centro de Informática da UFPB e dos programas de pós em Computação, Comunicação e Artes. Como formação é jornalista, mestre e doutor em Ciências. Fica ligado que essa mesa tá incrível. Bitweek continua. Saudações, Bitweek 2021. Saudações a todos, todo mundo que está aí acompanhando a gente pelo Discord, pelo Mozilla Hub, pelo YouTube, qualquer meio de distribuição disponível e acessível. Eu sou Paulo Henrique Serrano e venho conversar um pouco com vocês hoje aqui sobre inovação e mídia, com a parceria aqui do professor João Marcelo, que pode se dirigir aqui a nossa central de exibição aí, está aí o professor João Marcelo. E também... Olá, Paulo. Tudo bem, João? Tudo já, estamos por aqui. Perfeito. E também vamos convidar o professor Valdeci Becker para fazer parte aqui e compor nossa mesa redonda. Então, prazer estar aqui participando com vocês da Bitweek. Vamos, então, dar início à nossa conversa. A gente vai trabalhar aqui num contexto de mesa redonda, pessoal, para conversar com vocês sobre as pesquisas que estão sendo desenvolvidas, né? Eu sou do Departamento de Comunicação. A gente vai falar dessa intersecção de comunicação, computação, e, sobretudo, de como a universidade, né? Como a gente acredita, como a gente enxerga o papel da universidade como produtora de ciência, produtora de conhecimento, né? Então, acho que essa é a ideia da nossa mesa redonda, promover aí esse bate-papo entre essas diferentes visões para tentar propor abordagens capazes de oferecer e pensar uma universidade mais propositiva, né? Acho que essa é a ideia. Vou passar, então, a palavra para o João Marcelo, para que ele possa dar início aí aos seus comentários e observações sobre esse tema. Valeu, Paulo. Saudações a todos que estão fazendo a Bitweek 2021. É uma satisfação estar com vocês. E, assim, Paulo, para iniciar a nossa discussão, eu tentei meio que situar o pessoal do sistema de inovação que nós temos na UFPB, tá? Ele é um sistema que remonta aí mais ou menos 15 anos, tá? E aí a gente tem o marco do NIT, né? O núcleo lá que trabalha com inovação dentro da universidade, que já foi coordenação, hoje é Inova, mas que também em um determinado momento da história aí foi fundada uma secretaria, chamava-se Secretaria Especial de Integração Universidade e Setor Produtivo. E a missão dessa secretaria, que era a CIUSP, funcionava lá no terceiro andar da reitoria, era meio que quebrar os muros. E aí a gente, vamos integrar a universidade com o setor produtivo, com a galera que está produzindo. Porque não adianta eu produzir só para prateleira, produzir para o meu Lattes, ou produzir por produzir. Não, eu preciso olhar esse conteúdo que eu estou fazendo, olhar essa inovação, olhar essa ciência que eu faço e fazer com que ela chegue à sociedade. E a sociedade, a maior consumidora, primeiro é o setor produtivo, é aquele que vai desenvolver em produto. Então, a gente tinha essa discussão lá na CIUSP, tá? A CIUSP, ela dura até 2011, quando vem o IDEP, que é o Instituto de Desenvolvimento da Paraíba, que ainda tem até hoje, tá? Ele foi originado na ideia de tentar pegar o conhecimento científico e aplicá-lo, tá? Olhando as vertentes tecnológica, artística, cultural, tá? E principalmente
tratar isso como desenvolvimento, ou seja, promover essa discussão e o que é que ele traria de desenvolvimento. Então o IDEP ele pega digamos assim, as maiores pesquisas ou os maiores pesquisadores da universidade e tenta conduzi-los nessa ótica. E aí era uma secretaria lá do Ministério da Ciência e Tecnologia que discutia desenvolvimento social por meio da inovação tecnológica. E aí a ideia do IDEP era construir um pool de laboratórios. Ele começou a ser construído, infelizmente ele entra naquele rol lá, que aí eu não gosto nem de tratar muito das obras inacabadas lá no campus, por exemplo, na unidade de Mangabeira, né? Mas assim, é um projeto fantástico, já tem coisa funcionando, tem laboratório funcionando, tem equipamentos aí dos mais fantásticos. Por exemplo, a gente tem aqui, se a gente pegar o CT, o Centro de Tecnologia, lá tem um microscópio eletrônico de varredura, que é um MEV, que ele consegue fazer diagnósticos, por exemplo, de estruturas em nanopartículas. Então você tem aí uma discussão tremenda. Quando a gente vai andando na história, chega 2013, 2014, quando o NIT, né, o Núcleo de Inovação, ele se transforma na Inova. E aí ele ganha dá uma encorpada. Para quem não está muito ligado no campus, ele funciona vizinho ali da reitoria, onde era a agência do antigo Banco Real, depois Santander. Então essa agência ela busca planejar e coordenar as atividades de inovação tecnológica, tá? E aí ela tem uma incubadora de empresas de base tecnológica, ela busca organizar essa discussão e principalmente tentar trazer isso em forma de patente. E aí, Paulo, o que é massa e assim o que chama a atenção para a gente é que, por exemplo, você vai se deparar com a UFPB situando no top 5, tá, do depósito de patentes. E aí a gente está desde 2017, quando a gente ocupou a 4ª colocação lá com o depósito de patente. Vem 18 e 19, ficamos em primeiro lugar, tá? E esse ano que saiu 2021, mas que é referente aos depósitos ocorridos em 2020, pandemia, tudo travado, sem poder acessar laboratório, nós ficamos em terceiro lugar. Só estamos atrás da UFCG e da Petrobras. Ou seja, você vê o quanto que tem de ciência, o quanto tem de inovação, o quanto tem de transformação. E por fim, fala. Fica à vontade. Eu ia falar, e principalmente, João, num propósito de construção de ciência através de produtos, né, através de soluções, que é o que o Valdeci também acredita, né, é um princípio, um ideal que o Valdeci também compartilha. E aí eu ia pedir para ele avançar, mas interrompi você, peço desculpas. João, pode concluir, então. Só concluindo esse sistema, nós chegamos em 2017, que aí fecha todo esse arcabouço de órgãos, tá, dentro da universidade, que é a PROPESC, ou seja, separar ensino de pós-graduação de pesquisa, ou seja, não necessariamente eu tenho pesquisa atrelada ao ensino de pós-graduação, tá? E aí a pegada da PROPESC é essa. Perceber, por exemplo, que eu tenho, às vezes, um servidor técnico administrativo que é doutor, que desenvolve ciência, que transforma, que inova, mas também eu tenho um professor, eu tenho um aluno, eu tenho um parceiro externo, e congregar tudo isso em editais. Então, essa é a pegada, essa é a estrutura hoje de inovação da UFPB, e que eu trago nesse primeiro momento para a gente perceber que é possível realmente fazer ciência e isso está bem organizado, tá, nessa estrutura para que a gente possa buscar. Beleza, valeu, João. Como eu ia dizendo, né, o Valdeci também compartilha de ideais relacionados a esse propósito, né, de universidade. E eu queria ouvir, então, Valdeci, um pouco de como que está sendo conduzido lá no CI, lá no Laboratório de Interação e Mídia, que você coordena. Bom, boa tarde a todos aí, boa tarde aos participantes aí, gostaria de parabenizar a organização aí da BitWeek por esse
excelente evento aí, ainda mais numa reta final de ano aí, ter conseguido organizar de uma forma tão profissional. Então, sempre é importante a gente ressaltar isso dentro de uma universidade, professores, alunos que organizam um evento desse porte sem dever absolutamente nada aí a qualquer tipo de organização, de empresas de fora aí que muitas vezes cobram muito caro para fazer esse tipo de evento. E só completando, realmente, a gente sempre tem olhado dentro do Centro de Informática, do Laboratório de Interação e Mídia, esse viés de inovação. E eu sou um pouco mais chato nesse ponto quando a gente discute inovação, que para mim o processo de inovação ele só acaba com a emissão da nota fiscal. Então, para mim isso é um ponto de partida. Então, eu estou do outro lado agora, já fui empreendedor, já criei várias startups aí, já ganhei dinheiro com isso, já perdi dinheiro com empresas também, mas agora estou do outro lado mais da produção da ciência, olhando uma pesquisa um pouco mais pura, estado da arte internacional, pensando em inserir, como o João Marcelo colocou, eventualmente propor mais patentes aí pela universidade para conseguir deixar o FPB ainda melhor posicionada, não mais nacionalmente, que esse ranking ela já atingiu, mas agora internacionalmente. Então, esse é o nosso foco. Mas pensando nessa ótica, a pesquisa, a geração de conhecimento, a ciência em si, para mim, ela tem que ter um determinado foco, assim, do jeito que eu trabalho. Nada contra a parte de ciência mais pura, ok? Tem o seu valor, mas o que a gente trabalha dentro do laboratório? É pensando a inovação com uma finalidade, um atendimento pragmático. Que é o que você chama da nota fiscal, né, Valdeci? Exatamente. É chegar no final, ou com uma empresa vendendo serviço, gerando valor, então, gerando economia, ou com impacto social, atendendo uma demanda da sociedade, consertando algum problema, alguma coisa assim. Em ambos os casos, a universidade ela sai dos muros da própria universidade, seja gerando negócio, seja resolvendo um problema social. Então, para mim, o foco é sempre esse. Então, por um lado, a gente tem incentivado o desenvolvimento de startups no centro, tem pensado em diferentes formas de disciplinas, incorporar o tema da inovação e do desenvolvimento de modelos de negócios dentro dessa nova, vamos chamar assim, arquitetura digital, que por um lado simplifica bastante, mas por outro torna o desenvolvimento de um modelo de negócio de uma empresa bem mais complicado, porque você não compete mais regionalmente ou localmente, você compete com as ideias do mundo inteiro. Então, se tem uma ideia bacana aqui sobre alguma coisa de mudar alguma cadeia de valor, você descobre que os chineses já estão fazendo isso há 10 anos. Então, você pensar assim, onde a gente está pensando em emitir nota fiscal, eles já estão emitindo há 10 anos. Então, assim, nesse ponto é um pouco mais complexo, mas, por outro lado, é mais tranquilo e mais fácil de começar e dar vazão para a criatividade também. Então, sempre mantendo esse viés de começar na geração do conhecimento, ciência, ter uma tecnologia, transformando a ciência em inovação, mas o processo não para aqui. Então, a gente tem essa responsabilidade como servidor público dentro de uma universidade pública. A gente, como o João Marcelo comentou, a gente não pode engavetar as nossas pesquisas. Tem que devolver, né, Valdeci? A gente tem a obrigação, isso é uma opinião minha, eu sei que muita gente discorda, mas a gente tem uma obrigação de devolver algo para a sociedade. Seja gerando negócios, com empresas, gerando emprego, capital, regional, local, nacionalmente, eventualmente. A gente tem empresas saindo aí do Centro de Informática já com expressão nacional, algumas com expressão internacional, colocando pezinho nos Estados Unidos e tal. Seja também atendendo demandas sociais, com projetos de extensão, com trabalhos em comunidades carentes, bairros carentes. Então, esses dois caminhos têm que andar juntos, de levar esse conhecimento que a gente trabalha num lado para um bem da sociedade do outro. Esse é o ponto de partida. Acho que mais para frente a gente pode pensar de uma forma um pouco mais pragmática como a gente trabalha isso dentro dos projetos. Mas essa é vamos dizer assim, a nossa filosofia dentro do Laboratório de Interação e Mídia. O que a gente faz no projeto de extensão Interfaces Livres, que é o trabalho que eu coordeno,
ele também tem como perspectiva a busca por esse tipo de abordagem, né? Isso remete a um momento em que, desde que eu entrei na universidade, e até antes disso, na compreensão do papel da universidade, através dos exemplos mais elementares e mais bestas que eu tinha a princípio, né? Que era, por exemplo, um joguinho de computador chamado Age of Empires, que eu lembro que antes de entrar na universidade eu gostava muito desse jogo, e lá dentro daquele jogo você constrói uma universidade, né, como um elemento que permite você ter power-ups dentro do jogo. E aí a universidade serviu para pesquisar balística, para pesquisar química, que eram coisas que a civilização que você estava montando ali precisava, né? Então, a civilização precisa disso e a universidade ela tem a resposta para essas coisas. Isso é algo que norteia um pouco também os trabalhos que a gente desenvolve no Interfaces Livres, né, o projeto de extensão que eu coordeno, e que tem buscado também esse tipo de impacto. Né? Acho que impacto é uma palavra que se soma aí a esse propósito, né? Realizar trabalhos que possuam um impacto para mudar a realidade das pessoas que estão em situações difíceis ou para, enfim, emitir a nota fiscal, como o Valdeci trouxe aí. Eu acho que é dentro dessa perspectiva que a gente pensa a universidade, que a gente tenta buscar essas soluções, né? E aí, Valdeci, eu já devolvo então para você, para que você comente um pouco, né, sobre os trabalhos que o laboratório tem desenvolvido recentemente, quais são as soluções que tem voltada para a recomendação de conteúdos, né, a interface cérebro-máquina, que são pesquisas que você tem conduzido lá no laboratório. Seria bacana ouvir também um pouco sobre elas agora. Bom, de forma bem sintética, é um laboratório que junta... Eu sei que é meio batida a palavra interdisciplinar, que de tanto o pessoal utilizar, ela acaba perdendo um pouco o significado, como aconteceu com interatividade, multimídia e similares lá atrás. Mas a nossa ideia é a gente sair um pouco da caixinha fechadinha da computação ou da caixinha fechadinha da comunicação e trabalhar o ecossistema como um todo, de forma integrada. Então, pensando soluções e impactos, tanto de software quanto de conteúdo, de forma integrada, em que o conteúdo não é mais importante que o software não é mais importante que o conteúdo. Então, a gente sempre trabalha as interfaces de interação no mesmo nível do conteúdo. Então, de forma bastante homogênea. Então, uma das coisas, um dos principais projetos hoje no laboratório, começou lá atrás, quando a gente começou a perceber dos sistemas, principalmente de streaming, Netflix, Amazon e tal, que de nada adianta tá um filme lá que ganhou o Oscar, melhor filme do mundo, melhor série do mundo, está na plataforma, se a pessoa, o usuário, não consegue achar esse filme. Da mesma forma, não adianta a plataforma ter uma interface excelente, perfeita, intuitiva, tudo automático, se não tem um filme decente lá dentro. Então, a gente começou a gente tem que estudar essas coisas de forma conjunta. Não dá mais para separar um filme do software. As coisas andam em conjunto, elas conversam. Elas precisam conversar, porque um pode comprometer o outro. E aí, estudando isso, a gente começou a perceber que tem uma série de problemas na recomendação de conteúdos. Então, não só dos Netflix, mas a Amazon, assim, sistema de compras, publicidade, todos eles têm uma série de lacunas ainda, não vou entrar em detalhes técnicos depois. Se alguém quiser aqui estiver assistindo, tiver curiosidade sobre isso, entre em contato depois, a gente explica aí, conversa, tal. A gente começou a perceber que as recomendações não são boas. E a gente fez uma pesquisa, no começo do ano, no Brasil todo, assim, estatisticamente válida, com 2.018 respostas, todos os estados brasileiros, para avaliar a recomendação de conteúdo dos sistemas de streaming. E as pessoas não gostam. A recomendação é ruim, na média. Assim, as pessoas não acham legal o que o Netflix, o que a Amazon, o que a Disney, mais recente, que ela recomenda. E aí a gente foi olhar, e o problema é estado da arte. Não tem software bom para recomendar um conteúdo excelente para as pessoas. Então, a forma como é feita a recomendação, o perfil é criado, falta elementos para você conseguir individualizar e saber que
Paulo e João Marcelo têm um perfil semelhante, mas hoje o Paulo está mal-humorado, o João Marcelo está bem-humorado, então eu vou recomendar um filme para o Paulo e um filme diferente para o João Marcelo, mesmo eles tendo o mesmo perfil. É algo que os algoritmos não conseguem. E aí a gente começou a olhar o que a gente pode incorporar isso. E aí a nossa maluquice aí de tentar fazer coisas que nunca ninguém fez, a gente começou a se perguntar se, utilizando uma touca de eletroencefalografia, a gente não conseguiria medir o que as pessoas sentem ao ver um filme. E não só ao ver um filme, mas o estado emocional de maneira geral, e se a gente não poderia recomendar em cima disso. Então, pode ser filme, pode ser música, pode ser uma música mais de relaxamento, se a pessoa estiver estressada, ou uma música mais animada, ou pegar, por exemplo, diferentes trechos de filmes. Uma pessoa gosta está assistindo um filme, ela gosta de um determinado personagem, de um determinado ator quando ele está na praia, mas ela não gosta de outro personagem quando ele está num bar. E no final, Netflix pede se gostou ou não do filme. Tem uma parte que gostou, uma parte que odiou. A pessoa vai elencar isso, vai avaliar isso. E a gente começou a se questionar se a gente consegue separar esses trechos e, em função disso, não da avaliação toda, mas de determinados momentos dentro de um filme, de uma série, ou mesmo de uma música, de um álbum, de um artista, por exemplo, a gente consegue criar um banco de dados para fazer recomendações melhores. E aí os serviços de streaming, no caso, eles chegariam, hoje você está se sentindo bem, está se sentindo meio assim, aí recomendaria a partir desse mecanismo de feedback. Esse tipo de pesquisa, ele é bem assim, inovador, mas ele é na gíria popular, ele é muito Black Mirror, né? E aí já fazendo uma referência à temática aqui do BitWeek esse ano, né? O BitWeek todo ano tem um tema diferente, esse ano tá bem Black Mirror, então essa pesquisa é muito Black Mirror. E aí, João, como é que... Ou não, né? Ou não, porque muitas coisas do Black Mirror aí, que já está na 5ª temporada, da 1ª, 2ª temporada, que a ciência já passou. Então, se a gente for olhar, mantendo a ideia da interface cérebro-máquina, o que o Elon Musk lá e companhia estão tentando fazer com o Neuralink, de implante de chip no cérebro para, como diria o Chapolin, transmimento de pensação, é algo que já está muito além do que muitos episódios de Black Mirror chegaram a pensar. Então, eu brinco assim, que se a gente pegar a ficção científica de 10, 15 anos atrás, a ciência já passou boa parte delas. Então, não passou zumbi, viagem no tempo, e o resto, boa parte já passou. O mesmo projeto aí, mantendo a referência nacional do Miguel Nicoleles, acho que é se não o maior cientista brasileiro, está com certeza entre os 3 principais, o exoesqueleto dele está fazendo várias pessoas voltar a andar. Então, pessoas tetraplégicas estão caminhando já, começando a correr. Então, é algo assim, tudo bem, é invasivo, faz uma cirurgia no cérebro, mas o cérebro emite uma carga elétrica e a perna se mexe. Então, não precisa da corrente pela medula, da corrente elétrica pela medula, para dar essa iniciativa. Isso é muito além do que boa parte do Black Mirror está indo já, do que se pensou em fazer. E muito, muito mais avançado do que aquilo que ficou popularmente visto no Brasil na Copa do Mundo, né? Acho que com muito mais progressão, muito mais tecnologia embarcada. Mas, João, com relação a esse tipo de pesquisa, esse tipo de conhecimento, né? Como é que a gente conseguiria trazer isso para esse campo mais institucional, né? Como é que a gente pode... Essa pesquisa, por exemplo, que o Valdeci trouxe aí, né? Como é que a gente pode pensar ela dentro desses mecanismos institucionais de fomento, de busca por relevância, de projeção? Ô, Paulo, para mim, assim, o que cada vez mais a gente vai tem que investir, né? E aí, enquanto instituição, enquanto pensando universidade, é a formação dos grandes ICTs, né? Os Institutos de Ciência e Tecnologia. Hoje a gente tem um ICT forte na área de farmácia, por exemplo, tem um ICT que tem se desenvolvido, que tem uma parceria muito legal com a galera do CI também,
que é na área de materiais e novos materiais. O pessoal tem investido nisso, tá? E aí tem um pessoal meio perdido, não vou dizer perdido, né? Mas meio solto, sem estar integrado no ICT mesmo, mas que tem evoluído. Eu acredito, eu acho que a nossa parte mídias, comunicação, com o pessoal da cultura, ele precisa estar mais interligado. Por exemplo, essa pesquisa que o Valdeci comenta, para a gente perceber e olhar por outros mecanismos, ou tentar traduzir isso, por exemplo, num algoritmo, numa visão, é algo que a gente precisa de ter cada vez mais essa interdisciplinaridade. Ou seja, eu preciso ter mais o pensamento do que realmente me leva, por exemplo, ou o que leva os espectros de pessoas para um estado, por exemplo, de mais calma ou de mais agitação, ou tentar identificar isso por outros padrões. E aí só vai conseguir, e aí eu acho que é isso, essa é a pegada boa do Lean, por isso que eu me agreguei também. Por quê? Porque você conseguir pensar por outras matrizes de conhecimento. Por exemplo, eu já bati um papo com o Valdeci, eu tenho um pezinho lá nas finanças. Então, a minha ideia é perceber, por exemplo, como é que a gente pode tratar a educação financeira com essa pegada da neurociência, ou seja, de tentar ver por meio, por exemplo, dessa identificação do que está dando prazer. Porque a gente percebe, por exemplo, a pessoa gastar, às vezes, é prazer. Então, isso é o que eu vejo. Então, assim, essa pegada de um ICT mais voltado para esse lado que vai discutir essa interação cérebro-máquina, que vai discutir mídia, que vai discutir dessa forma, e tentar, dessa percepção, transformando isso em ciência. Quando a gente pega o ponto mesmo da inovação, é o que a gente precisa cada vez mais tratar como institucional, ou seja, a gente teve aí os editais de fomento à produtividade, teve o edital agora mais recente do Procomputador, e aí cada vez mais isso se estruturando. Porém, e aí eu chamo a atenção, a gente vai precisar abrir uma porta de conversa, por exemplo, com a fundação nossa, a FAPESC, né, a Fundação da Paraíba. Por quê? Porque precisa se enxergar que nós estamos além do feijão com arroz, diríamos assim, da ciência dura, daquela ciência que a gente está ali meio que produz inovação, produz, mas eu preciso ter fomento para outros. A gente teve aí, acho que essa semana saiu o resultado dos primeiros projetos, né, que era um edital para novos doutores, para recém-doutores. Eu acho que isso é esse trabalho que precisa ter, esse trabalho institucional. E o seguinte, é o que Valdeci sabe muito bem, fazer ciência no Norte e Nordeste, ela tem uma transpiração um pouco maior, não só pelo calor da região, mas por acessar grupos que muitas vezes estão fechados. É mais fácil o cara que está, por exemplo, sei lá, acho que Valdeci teve com um grupo ali próximo da PUC Rio. É mais fácil o cara lá PUC chegar e dizer assim, ei, vem aqui no escritório da empresa Y que funciona aqui na Barra. É mais fácil o cara sair lá no escritório, bater na porta, sentar com o cara, porque ele não quer fazer um call, porque se fizer um call, tem sigilo, tem isso, tem aquilo, teria que ter uma arquitetura mais fechada, né, para essa discussão. E aí o cara tá ali todo dia, ou o cara se encontra, ou tem outra interação, entendeu? Então, assim, acho que é essa discussão que a gente precisa trazer. É furar essa bolha e mostrar, olha, a gente está conseguindo fazer diferente. Acho que o CI já tem sido destaque, e aí a gente prova que diversas empresas têm vindo bater a porta dos nossos alunos para buscar eles, certo? E a gente tem visto cada vez mais isso.
a gente precisa agora fazer a mão dupla, né? Fazer com que essa galera que está indo, ela puxa a cordinha, ó, vamos continuar puxando esses alunos, vamos inovar e vamos trazer grandes projetos. Acho que essa é uma pegada que vai ficar. E aí, só para finalizar essa parte institucional, hoje foi lançado em Brasília um sistema executado pelo pessoal lá de Ciência de Dados, que é o novo curso da UFPB lá no CCSA, com a galera da economia e tal. E esse projeto, ele visa mapear onde é que está o nosso aluno. Ele conseguiu uma coisa, por exemplo, vou citar só um exemplo para ficar mais fácil. Ele pegou os alunos de economia e mapeou onde a economia estava. E viu que muito da galera da economia está em banco. Então, o que é que acontece? A pegada do curso precisa ou formar melhor para banco, ou tentar formar para outras coisas que a economia pode dar. Mas o nosso aluno que formou a economia está em banco. E aí a gente começa a pensar, onde é que estaria o nosso aluno? Claro, ele usa uma base que é difícil para essa discussão aqui, porque a discussão aqui é uma discussão mais de startup, uma discussão de empresa, do profissional liberal, daquele cara que não está atrelado a um CNPJ, que não está com a carteira assinada. E aí ele usa a base RAIS, que é a base de empregos formais. Aí fica difícil, porque a gente teria que tentar atrelar o seguinte: quantos dos alunos de mídias, os alunos que a gente está discutindo aqui, né, que integraram, por exemplo, as Bitweeks anteriores, onde é que eles estão? Eles estão com startups, eles estão empreendendo, eles estão aonde? Para quê? Para que a gente possa puxar disso essa institucionalização e essa discussão do novo, da inovação. Bacana, João, para que a gente possa, inclusive, estruturar nossos projetos políticos pedagógicos, estruturar nosso corpo docente, né, para que essa devolutiva seja sempre retroalimentada, não com o que a gente acha que a sociedade precisa, mas com o que é colocado para a gente como resposta a esse conjunto de conhecimentos que são compartilhados dentro da instituição. Muito legal, muito bacana. Então, sobre algumas das ações que a gente desenvolveu lá, né, no projeto de extensão Interfaces Livres, que também tem sua parte voltada para os elementos de pesquisa, foram muito respostas a essa crise sanitária que a gente viveu nos últimos 18, 19 meses aí. Então, nós trabalhamos com o desenvolvimento da interface que foi utilizada para o institucionamento como sistema de aprendizagem, né, sistema de gerenciamento de aprendizagem no período remoto, né, que foi o Moodle Classes. A gente até virou meme, tem um meme lá do aluno chateado, porque tá lá na tela do computador, é o Moodle Classes, foi a interface que o nosso projeto desenvolveu. Então foi muito legal ter visto esse meme aí também. E aí a gente também tentou pensar em respostas a esses elementos de imersão, né? A essa proximidade que faltava, por exemplo, quando os alunos que chegavam no primeiro período, recém-chegados na instituição, careciam quando essa chegada vinha por meio de um contexto estritamente remoto, né? E aí a resposta para essa situação que o nosso projeto pensou foi o Mineverso UFPB. E aí o Mineverso UFPB é um ambiente virtual de imersão, de interação, baseado numa plataforma open source chamada Minetest, que recria os espaços da UFPB com algumas coisas. A gente está com um evento de Natal aí recentemente, tem um Papai Noel assassino lá andando pelo campus, então a galera pode entrar lá depois e dar uma interagida com ele, só cuidado com o Papai Noel assassino. Então essa foi uma das abordagens que a gente teve para tentar pensar isso. Então, dentro de um contexto hoje que a gente vê com extrema divulgação, com extremo impacto, e a chamada hype, né? A hype do Mineverso, do metaverso, Então a gente tem esse mecanismo de imersão, a princípio não vinculado ou sem perspectiva de vinculação a nenhuma NFT ou criptomoeda, que é o que está sendo colocado em prática como novidade dentro desses metaversos, né, que estão sendo lançados aí.
mas uma experimentação, um formato que promoveu aos estudantes, né, o conhecimento para a criação de mundos virtuais, por exemplo. É algo que a gente experimentou e está acompanhando o lançamento, né, na expectativa dele tomar corpo e receber colaboradores, voluntários, né. Então, esse foi um dos principais lançamentos aí do projeto de extensão que eu coordeno esse ano. A gente conseguiu finalizar essa proposta, devolveu ela ao público e divulgou, inclusive com apoio institucional, né, essa nossa ação de extensão. E junto a isso temos trabalhado também com robôs de conversação, aí atendendo uma demanda a princípio, institucional, mas também externa à sociedade, um robô de conversação que ajuda a lembrar as pessoas o momento de doar sangue, a criar equipes de doação. Então, essa foi uma abordagem que a gente teve inicialmente como um web app, mas que a gente acabou convertendo para um robô de conversação por acreditar que fosse aumentar o alcance, né? E a perspectiva de interação do usuário com um robozinho é mais simples do que com um web app, que era algo que ainda é novo, né? O Google tem incorporado o web app na Play Store recentemente, alguns web apps específicos, mas baseando-se num formato de desenvolvimento web chamado PWA, né? O Progressive Web App. É um website que aos poucos ele vai se convertendo num aplicativo. E aí essa tecnologia tem sido implementada, mas ela ainda é muito nova. E aí a gente preferiu trazer essa abordagem dos robôs de conversação, que eu tenho gostado bastante, sobretudo na perspectiva de análise também, né, com uma metodologia de análise de discurso e tal. Então, essa tem sido também uma das vertentes de pesquisa que a gente tem implementado lá no projeto de extensão, lá no nosso projeto. Tem sido bem bacana essa experiência, esse ano tem enriquecido muito, assim, conhecer sobre isso e a equipe que trabalha com isso junto à SEAD, né, a Superintendência de Educação à Distância, para que a gente também tenha apoio dos estudantes que estão lá colaborando, tem sido bacana. A gente está trabalhando também, além do robô de conversação para doação de sangue, um robô já implementado também para suporte nesse website de ensino remoto, né, para oferecer suporte, um auxílio aos estudantes, aos professores, porque cresceu, né? A quantidade de aluno que estava no ensino remoto cresceu bastante e a equipe de suporte se manteve lá. Então, estava uma demanda muito, muito alta de suporte e a gente tentou colaborar também nesse sentido, né? Com esse robozinho aí, que é a Dorinha. Dorinha é a nova contratada aí do pessoal lá da SEAD. Mas esses são os nossos trabalhos lá. Tem sido bacana essa experiência. Paulo, nessa experiência que você teve aí do ambiente virtual, tem uma experiência bem legal também da galera da CGA, que é a Coordenação de Gestão Ambiental, certo? Comissão de Gestão Ambiental, que trabalha com a parte da reciclagem, do trote verde, da coleta seletiva, tal das composteiras, ou seja, não se varre mais dentro do campus, daquela forma, tipo, quando eu pego aquelas folhas, eu não jogo elas fora, eu toco fogo, eu coloco numa composteira e ela se torna um adubo. É o WebSig. O WebSig é uma ferramenta daquele ArcGIS, e aí ela recompõe também um pouco de forma virtual o campus, certo? E ela já tem bem avançado, já tem várias áreas do campus 1, do campus 4 já mapeadas. Eu vou deixar o link aqui nos comentários da nossa live, que... não consigo comentar, mas depois eu disponibilizo para a galera, que é bem interessante, porque você consegue fazer isso, tá? Se você der uma busca lá no site, você vai encontrar o site da CGA, é bem facinho, ufpe.br/CGA, e aí dentro dele tem o WebSig, aí você vai ver. E aí você consegue fazer esse tour virtual pelo campus, tá? Uhum. É bem interessante essa ferramenta. Eu acho que
para esse aluno que não conhece bem o FPB, ou que muitas vezes não é até de João Pessoa ou daqui da Paraíba, é de fora, não tem essa vivência, é bem interessante para ver onde é que ele vai estudar. Legal, legal. E aí, Valdeci, mais algum comentário aí que seria bacana você compartilhar sobre... Por exemplo, eu fiquei curioso de uma das coisas que tem sido feita lá no Lean, é esse sistema para melhorar a recomendação e avaliação de obras de arte. Como que funciona esse trabalho de pesquisa que tem sido feito lá? Eu fiquei curioso. Obras de arte? A gente sempre tem dentro daquilo que eu comentei logo no começo, a gente sempre tem um viés bem pragmático. Então, esse que eu acabei de descrever, da recomendação de conteúdos, é um projeto para resolver um problema que afeta todo mundo que usa a internet, basicamente. Mas, assim, o nosso foco está mais voltado para streaming, que é uma área um pouco mais próxima da gente que já trabalhou com vídeo, trabalhou com cinema e tal. Mas, por outro lado, um estudante aí, que aliás é o responsável aí que fomentou toda a discussão de interação cérebro-máquina dentro do Centro de Informática, que é o Edivaldo, ele começou a questionar e perguntar como será que funciona o cérebro das pessoas quando a gente pensa numa coisa totalmente subjetiva. Então, muitas vezes a gente não sabe conscientemente o que pensar sobre um determinado assunto. Então, é algo que está diretamente relacionado, assim, um exemplo disso é a arte, diretamente relacionado à arte. Então, para a maioria das pessoas, uma exposição artística, uma obra de arte moderna, fica aquela dúvida, é arte, não é? A gente não sabe muito bem como pensar sobre isso, como interpretar. Então, tem aquele meme, aquele vídeo que acabou virando piada aí do museu, com óculos no chão lá, o pessoal foi tirando foto achando que aquilo fazia parte da exposição. Aí daqui a pouco chega o dono do óculos que deixou cair, pega, coloca e vai embora. E outras pessoas tinham tirado foto achando que aquele óculos fazia parte da exposição artística. Então, são coisas que vão além da nossa percepção consciente. Isso aí é algo que se estuda internacionalmente dentro das ciências cognitivas, que não existe um padrão ainda em relação a isso. Então, essa é uma pesquisa um pouco mais básica que a gente está fazendo sem ter muita ideia de onde vai chegar. Uhum. Então, dentro de uma perspectiva bem científica, a gente tem uma hipótese de que, se a gente colocar um avaliador de arte profissional que está avaliando uma obra e sabe do que ele está falando, ele vai ter um determinado padrão físico-químico do cérebro. E se a gente colocar uma anten-arte, tipo eu, uma pessoa que não entende nada de arte, o padrão vai ser outro. Essa é uma hipótese que a gente está querendo validar agora dentro de uma pesquisa de mestrado que o Edivaldo está fazendo. Então, uma hipótese como ponto de partida de que, a gente está olhando para a arte, mas isso tem vários outros alcances. Então, a hipótese central da pesquisa é, quando a gente domina um assunto, o nosso padrão neural é um. Quando a gente não domina e não sabe do que se trata, o padrão é outro. Uhum. Então, isso aí pode ser, em última análise, pode virar até um esquema de detecção de mentiras. Mas aí é bem mais para frente, não é foco da pesquisa aqui, mas pode ser um dos desdobramentos futuros, eventualmente. Se você encontrar uma discrepância muito grande entre essas duas situações, você tem condições de avaliar se o cara... a princípio diz ser especialista e é de fato especialista ou não, né? Se ele está dentro daquele padrão neural que foi estabelecido como aquele trazido pelos especialistas, né? Exatamente. E aí, deixando... Para recrutador, isso aí, chegando lá na frente na nota fiscal, é interessante para recrutar, né? Para setores de RH e tal. É que vai envolver uma série de questões que a gente não falou aqui ainda, que estão relacionadas à privacidade, proteção de dados. Mas é um calcanhar de Aquiles que realmente a gente está muito preocupado com isso, em relação assim, de não gerar uma tecnologia aí que possa ter um uso muito mais nocivo do que positivo que a gente está pensando. Mas é algo assim, deixando um pouco a modéstia de lado, internacional. No Brasil não tem nenhum laboratório com foco esse que a gente está pensando, seja recomendação, seja arte, num foco mais não saúde, que está muito mais desenvolvido na área da saúde. Internacionalmente, até agora, a gente também não achou. Então, a gente está
fazendo uma revisão sistemática sobre isso ainda, mas a gente está perto de dizer assim que a UFPB está desenvolvendo uma pesquisa aí com o Centro de Informática, mas as parcerias aí dos outros centros que estão participando aí, o CCHLA, CCSA e outros centros aí que estão juntos nesse projeto, o pessoal da medicina também, do CCM. A gente está buscando aí um projeto que pode ter um bom destaque internacional, porque até agora a gente não achou alguém que estivesse olhando para a interação cérebro-máquina com essa perspectiva, esse viés. Isso. E essa pesquisa, Valdeci, acho que foi bom você ter tocado nesse ponto, né? A dimensão ética da pesquisa, a dimensão moral do que é feito pelo pesquisador, né? É algo que é muito relevante, sobretudo num contexto em que a sociedade está procurando ou busca se encaminhar para essas soluções de realidade aumentada, realidade virtual, que acaba utilizando-se de dispositivos de mensuração com extrema amplitude, né, baseados inclusive na internet das coisas, né, nos dispositivos vestíveis, e são mecanismos de monitoramento e controle que, ao mesmo tempo, invadem aquilo que o indivíduo, a princípio, se dispõe ou não, né? Pode invadir, no caso, né? Que o indivíduo se dispõe ou não a compartilhar com esses sistemas, né? Isso é algo que tem que ser pensado, tem que ser questionado e, em alguns momentos, freado para evitar justamente o uso nocivo dessas tecnologias, né? Essa é uma área bastante crítica ainda, porque, por um lado, tem uma grande quantidade de pessoas que não ligam a mínima privacidade. Então, que não usa a janela anônima do Chrome para navegar em determinados sites, que deixa tudo à vontade no celular, fotos, tudo online, mesmo às vezes íntimas. Então, tem uma galera aí, e não são poucas pessoas, é muita gente que não liga a mínima para isso. Então, enquanto tiver alguma utilidade, meus dados estão online, minha vida é online, é do Google praticamente. O pessoal brinca, minha alma é do Google. Mas no outro extremo também tem as pessoas que, se pudesse desligar o Wi-Fi do computador e usar um celular que só faz e recebe chamadas sem GPS, usariam. Então, acho que o desafio não é nem tanto frear, é atender essas duas demandas. O pessoal que entra, por exemplo, num World of Warcraft do jogo, já com o capacete, que tem versões do jogo totalmente controladas via ondas neurais, sem nenhum outro tipo de entrada de dados no jogo, e na licença desse jogo, tá, que você vai fornecer todos os teus dados, todo o teu biofeedback para a empresa desenvolvedora. Tá lá. Ela diz que vai usar isso para melhorar o jogo. Cabe a você acreditar ou não. Então, esse é um viés. E do outro lado, olha, num esquema desses eu não vou entrar de jeito nenhum, que quando eu faço uma pesquisa de passagem aérea na Go, eu abro uma janela anônima, porque eu não quero que ninguém saiba que eu estou pensando em ir para tal lugar. Então, são extremos diferentes, e aí, infelizmente, a discussão ética e moral, a gente não tem teorias e bases para discutir isso ainda. A parte filosófica desse desenvolvimento científico não está conseguindo acompanhar esse desenvolvimento. Então, é algo assim que tá deixando a desejar, e aí é uma questão, inclusive, nossa do laboratório. Até hoje a gente não conseguiu trazer alguém para dentro que pudesse acompanhar esse tipo de discussões, que tivesse a par disso, para eventualmente pensar em heurísticas, pensar em possibilidades de uso da tecnologia, até mesmo de como divulgar a tecnologia, porque, por default, no Centro de Informática, a gente sempre trabalhou sob a ética do código livre, aberto, Creative Commons. Agora, nesse projeto, a gente está começando a pensar um pouco mais. Por exemplo, a gente está trabalhando, implementando tudo em Python. E a touca que a gente está usando da Emotive, ela custa $300. Então, se a gente jogar isso online e uma pessoa, um grupo, pegar esse software, comprar uma touca dessa, vai conseguir fazer o que a gente faz. Não é algo assim... o código é um pouquinho complexo, tal, mas ele está pronto lá. Uma pessoa minimamente treinada
em orientação orientada a exemplos, consegue puxar um código do Google, fazer pequenas adaptações, ela consegue usar. E aí, nesse ponto de pegar, por exemplo, uma pessoa, uma pesquisa que a gente está fazendo aí, que é outra pessoa do laboratório pensando na área de marketing, a pessoa poderia tranquilamente pensar isso, propor uma pesquisa para marketing e usar esses dados para qualquer outra coisa. Gerar um banco de dados aí e desviar isso. Então, a gente está se questionando se esse perfil de código deve ser colocado como código livre nos repositórios ou não. Justamente para esse uso possível. Eu acho que é bem isso, assim, uma coisa que você falou, o uso que se faz desses dados. Porque eu acho que, independente disso, as pessoas elas estão muito dispostas a abrir mão, ou estão muito dispostas a abrir mão da sua privacidade em troca do conforto de ter um sistema de recomendação redondinho, de ter uma página customizada que vai trazer para você o resultado, né, a satisfação que você espera que ela traga. Então, isso é algo que o ser humano está disposto, a gente já viu nas redes sociais digitais e a gente também está vendo a contrapartida disso, o uso que pode ser feito desses dados para, enfim, para manipular a opinião pública, para, né, distribuir informações restritas, específicas, enfim, eu acho que é muito o uso que se faz desses dados, porque esses dados vão crescer cada vez mais, né? Os mecanismos de mensuração vestíveis, eles vão, como você disse, vão se tornar mais acessíveis, as pessoas vão ter mais condições de comprar, usar, e aí daqui a pouco está todo mundo usando igual o celular, né? Então são tecnologias de amplo alcance. No mercado como leitor de eletroencefalografia. Então, em tese, você já poderia, se esse algoritmo que a gente está pensando aí, claro, isso não é algo para esse ano nem para o ano que vem, uma pesquisa um pouco mais longa ainda do viés, assim, da teoria da computação. Não está maduro ainda para se fazer um algoritmo dessa complexidade aí e atualizar. Mas do ponto de vista do hardware, a gente já poderia ter um fone de ouvido aqui medindo as ondas e em função do desenvolvimento que a pessoa quer, eu quero dormir, o próprio fone decide qual é a próxima música para ir relaxando a pessoa aos poucos. Ou eu quero ficar acordado, não posso dormir. Aí, quando a carga, determinada onda do cérebro começa a baixar, que é o cansaço, ela sobe o som da música, por exemplo. Tecnologia para isso, assim, hardware já tem. Agora, a parte da recomendação, da criação do banco de dados, ainda não é algo assim tão para amanhã. E aí, outro ponto crítico nas tecnologias vestíveis já está mais próximo disso. Agora, nas redes sociais, por exemplo, que é algo que muito se discute, a pessoa cria um determinado personagem lá dentro e os algoritmos vão respondendo em torno desse personagem, que muitas vezes é algo consciente e outras não. No caso da eletroencefalografia, a gente está falando do inconsciente ou do subconsciente, da vertente que tiver. Então, muitas vezes, pode vir uma recomendação, pensando no nosso ponto de vista, que a pessoa vai gostar sem ter consciência de que ela poderia gostar disso. Agora, pensando do ponto de vista de um mau uso, por exemplo, de controle de opinião pública, campanhas políticas, qualquer coisa assim, poderia se fazer uma análise de venda de um determinado produto ou de indução a uma determinada compra, que a pessoa não tem consciência disso. Você consegue mapear inconscientemente que, olha, tem esse perfil, tem essa possibilidade. Mas a pessoa conscientemente não ia chegar nesse ponto. Então, mais crítico do que a gente pensar e transpor uma ética que já não existe nas redes sociais para algo mais sensível ainda. E aí a pessoa que está lá na outra ponta, ela vai pensar, os caras vão fazer uso político, mas eu vou ter meu negocinho funcionando aqui, recomendando o que eu quero e me dando o conforto de não ter que pensar sobre o que eu vou escolher na próxima, né? Então, na outra ponta é o conforto sempre, que determina, né, se eu vou usar ou não. E realmente, tem essa dimensão de uso, né, que acaba sendo algo a se pensar. E aí, João, queres comentar alguma coisa? Bem interessante o trabalho lá do Valdeci.
Isso, eu queria comentar, Paulo, uma discussão que está aí na sociedade premente e que acho que todo mundo que está nos assistindo e nós aqui já conseguimos ver e perceber apenas nos famosos cookies, né, dos sites, que é a LGPD. Ou seja, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é bastante rigorosa, certo? Ela trata todos os atores, diríamos assim, do processo, aqueles que captam, aqueles que mantêm, aqueles que tratam os dados, os repositórios e aqueles que tratam por ordem de terceiros, tipo, eu vou te enviar um dado, por exemplo, sei lá, eu vou te enviar meus dados de cadastro para tu emitir as notas fiscais para mim, por exemplo. Ou eu vou te mandar os dados dos meus funcionários porque tu vai tratar os dados para mim. Então, percebam que essa questão legal, ela poderá travar. Mas, claro, em tudo a gente tem a ética, né? Ou seja, será que a gente vai obedecer? Será que vai saber o ponto de parar ou o ponto de dar o próximo passo? Então, eu vejo e enxergo que nós teremos um desafio do ponto de vista legal, de discutir isso e toda essa gama de dados que está sendo capturado, certo? E aí ele é de diversas formas, e vou ter o outro aspecto, que é o aspecto ético, né? E a gente, enquanto formadores, enquanto professores, nós precisamos levar o nosso aluno a discutir também o aspecto ético. Olha, você, para desenvolver a pesquisa, você tem que saber as regras do jogo, saber o que é que você vai propor, aonde você vai chegar, ou a possibilidade que você tem de fazer ou de dar esse resultado. Então, assim, é uma discussão que precisará realmente ser amadurecida. Por exemplo, vou citar, a gente tem aí hoje, não sei se vocês se deparam, mas, por exemplo, nós podemos ter acesso a dados dos alunos pelo SIGA, que não deveríamos ter mais, pelo menos na minha opinião. Por quê? Porque são dados pessoais. Então, assim, você fazer essa separação vai ser uma coisa que precisa ser pensada, precisa ser refletida num curto espaço de tempo. Com relação à pesquisa em si, eu acredito que realmente a gente tem que refletir. E aí eu fico na ideia da comodidade ou da percepção de comodidade, ou na percepção da onda. Ou seja, é porque, tá, beleza, tem a internet das coisas, eu vou estar usando ela 100%, é porque eu quero ser cômodo, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Mas aí a gente precisa só fazer uma reflexão também que eu trago para cá, que é o seguinte, a gente vai desenvolver, vai dar esse passo, vai fazer essa transformação. Mas, como bem disse Valdeci, eu vou precisar ter a consciência de que vai ter uma gama de pessoas que não querem essa evolução, que não querem essa comodidade e que por algum motivo decidem não fazê-lo. E aí, hoje, você se depara com uma série de travas, diríamos assim, ou de, como é que eu posso dizer assim, meio que um pedágio, né, para que a coisa ocorra. Eu passei uma situação esse final de semana, eu fui para um local aqui no interior de Pernambuco, e aí peço permissão para contar essa historinha, e aí me deparei com o seguinte, eu estava num local onde só tinha internet, não tinha sinal de telefone. E aí eu, por aquele motivo, eu não podia me comunicar com a minha mãe, que eu queria me comunicar. E aí você ficou naquela coisa. E aí ela olhou para mim, aí percebeu, ela disse, meu filho, e você queria me dar um outro telefone, eu não aceitei, eu queria o telefone só de teclinha. E aí ela percebeu por que eu queria dar, porque numa situação dessa, por exemplo, eu poderia ligar para ela por outras formas. E aí o telefone só de teclinha não pega. Então, assim, às vezes essa percepção vai fazer o próximo passo, vai te levar ao próximo passo. Mas mesmo assim a gente vai ter teremos pessoas que não vão querer dar esse passo. Mas, assim, acho que é esse o rumo. Nós precisaremos repensar um pouco
nossas pesquisas sobre o ponto de vista da questão da LGPD, tentar, por exemplo, adaptar nossa discussão para que não corramos nenhum risco, né, de estar transgredindo a legislação atual e vigente no país. Paulo está mute. Perdão. E dentro da perspectiva social, será que a gente consegue trazer um pouco dessa discussão tecnologia? Como você falou, assim, pô, a gente tá... Tem pessoas que desejam um celular de teclinha, mas tem pessoas que queriam um smartphone show de bola, mas que, infelizmente, ainda estão limitadas a, né, num poder aquisitivo capaz apenas de adquirir um celular que não a inclui nesse avanço tecnológico, né, no potencial de tecnologia. Então, como será que a gente pode pensar as nossas pesquisas, pensar a universidade de forma a adaptar-se a essa realidade? A gente vive num país extremamente desigual, um país que está em desenvolvimento, mas que ainda oferece abismos sociais e que a universidade tenta ou deve tentar, né, transpor, diminuir, minimizar. Então, como é que a gente pode pensar esses trabalhos, os trabalhos que estão muito ligados a tecnologias de ponta, né, mas, ao mesmo tempo, capazes de trazer mudanças, transformações, né, a transformação digital, mas dentro desse contexto social e que visa esse propósito de melhorar a sociedade. E aí? É um desafio grande, Paulo, o ser inclusivo, principalmente do abismo social que nós temos, é um grande desafio. Porém, eu acredito que vai caber um pouco a nós fazer o olhinho delas brilhar, diríamos assim. Vou citar, eu na minha graduação, quando eu passei no vestibular, naquela época, eu brilhava quando eu chegava perto daquela pessoa que eu me espelhava. Hoje a gente, às vezes, não vê o nosso aluno com esse olhinho brilhando. Ou seja, ele é como se a sociedade brasileira ela perdeu um pouco o encanto e acreditar que pela educação ela consegue transformar sua condição social. Então, acho que nós precisamos dar um pouco dessa base, que é uma base social, filosófica, deles perceberem que pela educação eles podem se transformar. Hoje nós temos, se a gente olhasse o mercado de emprego, tirando, claro, o momento que nós estamos de pandemia e tal, mas nós temos hoje pessoas e colocações no mercado de trabalho das mais vantajosas, mas que muitas vezes não tem a pessoa qualificada para tanto. Não tem aquela coisa. Então, assim, a gente precisa fazer essa transformação. Um outro ponto e aí acho que Valdeci, ele acho que consegue visualizar isso, por exemplo, é que a nossa pesquisa, ela cada vez mais vai auxiliar também na redução desses custos, para que ela seja inclusiva pela solução do código aberto, pela solução de algumas estratégias que eu vou conseguir fazer. Vou citar aqui um exemplo também bem simples, que antes eu tinha meio que uma trava, mas, por exemplo, com a utilização de equipamentos da universidade me chamou a atenção. Hoje eu uso 100%, consegui fazer toda a transição, por exemplo, para o LibreOffice. E não sinto vontade de voltar, diríamos assim. Por quê? Porque eu consegui ferramentas lá que eu não tinha num pacote pago. Então, por usar o equipamento, por ter a responsabilidade de não instalar aquilo que não tinha licença no equipamento da universidade, a gente fez isso. Então, assim, muitas vezes essa busca por baratear certas coisas, por ter uma solução inovadora, ela vai precisar partir da gente, partir de nós pesquisadores. E eu acredito que essa é uma responsabilidade. É uma responsabilidade e um desafio também, porque
A gente sempre tem essa questão aí de resolver problema, né? A gente não tem muito como atuar diretamente na solução de problemas. A gente pode fomentar soluções. Então, tanto de forma direta, com projetos sociais, a gente trabalhou muitos anos com a NIET, aí da reitoria, com cursos de informática para comunidades carentes, idosos principalmente. Então, isso é um impacto direto, mas bem limitado. Agora, tem um outro impacto que depende só da gente, que é se a gente, como professor, como servidor da universidade, fizer um trabalho bom e fizer o olhinho desse aluno brilhar, quando ele for para o mercado, ele vai estar capacitado. Então, nunca vou esquecer de um aluno aí de iniciação científica, tal, que eu orientei no TCC. Depois ele largou o mestrado no meio e foi trabalhar no Nubank, em São Paulo. E depois, conversando com ele, eu estou fazendo design de interação lá. E aí a frase que ele usou: o que a gente fazia na disciplina da graduação é muito mais complexo do que eles fazem no banco lá. Então, ele chegou lá que a atribuição dele era muito mais simples, porque o mercado está um passo atrás do que aquilo que a gente estuda e faz na universidade. Então, o que acontece com isso? O cara entra numa posição boa no mercado, acaba ganhando um salário bom, e aí é um problema que a gente está enfrentando agora no centro de informática. A gente está com evasão alta e discutindo como vai ser a volta para o presencial, porque o aluno foi trabalhar. Toda a parte de TI no mundo inteiro, que já não era online, ficou online agora. Então, a gente tem alunos trabalhando para empresas da Califórnia, ganhando em dólar. Esse aluno, quinto, sexto semestre de ciência da computação e engenharia de computação, ele não vai voltar para gastar 4 horas por dia sentado numa cadeira e assistir aula. Então, esse é um desafio que a gente acaba enfrentando, por um lado, pela mudança de critério de empregabilidade que a pandemia passou, que ninguém estava preparado, mas, por outro, também deixa a gente satisfeito, porque a gente percebe que, pelo menos, a nossa formação, a nossa abordagem como curso é bacana, é boa para o aluno. O aluno consegue sair bem empregado. Então, até uma discussão que a gente teve na última reunião do departamento, que um professor comentou assim: olha, está complicada a situação para os nossos alunos, porque eles estão saindo no meio do mestrado e não estão terminando. E outro professor comentou assim: não, pelo contrário, está excelente, porque quando eu me formei eu tive que sofrer e o meu estágio foi gratuito, porque não tinha emprego. Então, são pontos assim que a gente precisa equilibrar de alguma forma. Então, essa consciência para o aluno, que de uma hora para outra passa a ganhar um salário bom, eu no lugar dele provavelmente faria o mesmo. Agora, mais para frente, pode ser que eu abandonar a graduação tenha um impacto negativo na carreira. Então, esse equilíbrio é um pouco mais complicado, e aí foge dessa discussão de inovação e tal, porque é muito mais de formação do ser humano propriamente dita, que a gente muitas vezes relega num segundo plano na maioria dos cursos superiores da universidade, mas é algo que precisa ser incorporado também na discussão. E que vai ter diretamente a ver com a questão social, porque um aluno que está com problemas, muitas vezes financeiros em casa, do pai, familiares, da pandemia, emprego, tal, ele começa a ganhar um salário bom, é uma demanda social que ele aceite esse salário e deixa a graduação em segundo plano. Sim. E é algo assim que a universidade, esse exemplo, esse caso, é algo que de certo modo, pode ser trabalhado institucionalmente, não é, João? E aí, inclusive, na perspectiva de antecipar esses movimentos e demandas. Existe alguma iniciativa na nossa querida UFPB que vise esse tipo de antecipação, né? Antecipar-se um pouco ao movimento do mercado, ou mesmo reagir a ele, como foi o caso do curso que você comentou, né, lá de ciência de dados, né, um curso novo que a instituição está promovendo, mas que tipo de mecanismos a gente pode tentar vislumbrar na nossa instituição capaz de antecipar-se a esses movimentos ou de reagir a eles? Você tem alguns exemplos, algumas situações que pode compartilhar conosco? Paulo,
A própria questão da virtual, né, do caso da SEAD, para usar o termo atual, né, a Secretaria de Ensino à Distância, ela fomentava aquela questão dos 20% da carga horária da disciplina para o Moodle, né? E aí tinha toda aquela discussão, tal, você tinha que ter isso no PPC. O que é que eu vislumbro? Que todos os nossos cursos precisarão refletir uma modificação do seu PPC. Ele precisará fazer essa transição de todas as formas. Por quê? Porque vai chegar um momento que a pandemia vai acabar, tá? E aí, sei lá, é 22, é 23, não sei. A gente vai chegar um momento que vai dizer assim, olha, vamos conviver com esse estado de pandemia. Nesse momento, vai acontecer isso que o Valdeci tá trazendo. Ou seja, o aluno vai chegar para mim e vai dizer assim, pô, João, eu vou para lá para assistir uma aula teórica, que eu possa assistir à distância, ou que eu possa assistir gravada, ele não vai querer vir. Essa é a realidade. Mas eu estou matriculado no ensino presencial. Beleza, ele está matriculado no ensino presencial, mas nós vamos precisar refletir isso. Tá? E aí, hoje, eu consigo fazer um ensino híbrido, eu preciso estar colocando numa plataforma o que eu estou fazendo ao vivo, como as escolas têm feito. Não sei se vocês percebem isso, mas eu tenho criança pequena em casa. Na escola lá, o que a professora está fazendo na sala está sendo transmitido numa plataforma, entendeu? Então, se o aluno, por algum motivo, teve contato, não pôde ir, alguma coisa aconteceu, ele assiste de onde ele estiver. Então, assim, será que a gente vai conseguir essa estrutura? Eu acredito que a gente vai precisar batalhar por ela. Ou seja, batalhar que nós tenhamos infraestrutura para isso. Mas, por outro lado, nós precisaremos pensar isso nos nossos PPCs. A gente lá no meu curso, né, eu sou originalmente do curso de Ciências Contábeis, lá em Manguape, no Campus 4. Então lá nós estamos no meio da discussão do PPC. E isso é uma coisa que eu quero trazer e que tenho proposto, né, para os nossos colegas refletirem. Olha, eu preciso ter muito uma liberação, ou diríamos assim, uma previsão de que eu possa ir além dos 20%. Por quê? Porque só os 20% não vai dar conta. E aí ter realmente atividades estruturadas, ter uma capacitação estruturada, e aí isso, claro, percebo, vai sobrecarregar a SEAD. Não sei se vocês sabem, mas estava reaberto o edital, e aí isso é uma inovação que a atual gestão trouxe, né? Lançou um edital para coordenador da SEAD, para você se candidatar a ser coordenador da SEAD. Acredito que essa vai ser uma lógica, esse vai ser um desafio para essa pessoa que assumir a coordenação. Eu não sei se já conseguiram ter a pessoa que foi indicada, tal, depois desse edital, mas será um desafio de trazer uma capacitação efetiva para que eu, enquanto docente, eu pense, aqui beleza, nós três aqui temos essa visão, mas eu tenho docentes, por exemplo, no meu curso que não tem, ou em outros cursos que não tem essa visão de tentar agregar. Nós precisaremos ter uma capacitação para o aluno precisa ir um pouco além, tá? E aí, assim, me perdoe, não é botar na velocidade 1.5 ou 2, não, para assistir o vídeo, não, e dizer só que assistiu. Não é isso. É realmente ter a percepção dessa nova vertente, desse novo ensino que a gente vai precisar. Porque senão, esse aluno vai embora. A gente vai estar divulgando já Enem 22, mas eu ainda estou recebendo 2021-2. Eu ainda estou travado. Não sei se essa discussão chegou no departamento de vocês, mas, por exemplo, agora é ensino regular. São todas as disciplinas sendo ofertadas. Então, assim, agora assim, valendo. Então, a gente vai precisar perceber isso e transformar. A gente não pode esquecer que nos Estados Unidos, um tal de Google, um tal de Facebook, lá estão discutindo universidade sem professor. Que é uma inteligência artificial guiando os conteúdos a partir da interação que o aluno tem lá. Passa um conteúdo inicial e vai formatando a sequência a partir das respostas e das interações do aluno. Então, fatalmente, a gente, claro, um modelo desse, não sei nem
consigo avaliar ainda, mas fatalmente a gente precisa repensar a nossa forma de ensinar e o aluno a forma dele de aprender. Não tem mais como a gente imaginar que possa ser um negócio quadradinho, sentado numa cadeira e uma lousa e sem nenhuma tecnologia, algo que não faz mais sentido, não tem como a gente usar isso como base. Lá no projeto de extensão que eu coordeno, Interfaces Livres, a gente tentou implementar um robô de conversação para complementar o ensino híbrido. Isso foi lá em 2018, foi antes da pandemia. E aí a abordagem que a gente usou era que ele seria um robô meio hostil. Ele seria meio... Porque os robôs, eles sempre pedem... Os robôs de conversação, né? Eles sempre pedem desculpa. Opa, não sei te responder, peço perdão. Né? O robô, ele não está treinado o suficiente para lidar com o imprevisto, ele pede para o cara ser mais claro e tal. E aí esse robô, a gente fez para ele ser meio grosseiro mesmo. Ele dizia, a culpa é tua, bicho. Tu tá digitando aí, querendo saber as coisas, mas a responsabilidade é toda sua. Eu tô aqui, eu sou perfeito, eu sou impecável, quem tá errando é você. Seu Lunga. Foi um tipo de seu Lunga. Foi muito interessante a proposta, e a ideia inicial era justamente assim, eu como professor vou ensinar esse robô aqui algumas coisas, para eu não ter que ficar repetindo a minha explicação para os estudantes. Então, quem vai repassar o conhecimento que eu sei é o robô, eu só vou ensinar o robô. E aí, é uma perspectiva, lógico, experimental, a gente estava querendo ver qual que era, mas eu achei interessante a receptividade, porque, de certo modo, criava-se uma comicidade ali, né, numa resposta inesperada, uma resposta atravessada que o robô dava e dava um pouco de diversão ao processo, que é eminentemente frustrante, né? Você conversar com essas tecnologias de conversação que não trazem a resposta que você está esperando, você fica logo com raiva, você quer se livrar daquilo e chama o negócio de buff. Xinga a solução, né? Xinga a tecnologia. E nesse caso, o xingo vinha ao contrário, era reverso. Então foi uma experiência bem interessante e assim, é como a pesquisa em robôs de conversação, né, em chatbots, ela tem sido trabalhada sobretudo na linguística computacional, que é lidar com o inesperado. O robô de conversação, para lidar com o que ele sabe que o usuário vai escrever, é excelente. Ele fez aquele treinamentozinho lá, ele vai jogar a resposta para o cara. Mas o inesperado é que é o grande lance, é onde as tecnologias de processamento de linguagem natural têm buscado as respostas, né, para trazer essa resposta para aquilo que está sendo colocado ali como novo para o robô. E eu acho bem interessante, né, nessa perspectiva, e a gente falando de reformular currículo, reformular prática educacional, e a gente tem que ter na tecnologia o apoio a essas novas abordagens, capazes, inclusive, de adaptar-se à realidade social do estudante, seja num contexto que reduz a capacidade de deslocamento do cara, porque a gente está agora, por exemplo, retornando ao presencial, mas a gente tem algumas disciplinas que vão ser presenciais e outras vão ser híbridas e outras inteiramente remotas. Eu vou fazer o cara se deslocar lá do interior do estado para assistir 2 horinhas de aula, um dia só. Como é que a gente vai lidar com essa realidade, com essa situação? Como é que a tecnologia pode nos auxiliar a contornar essas limitações e criar sistemas de educação acessíveis e enfim, em muitos propósitos até desterritorializado, né, para alguns conteúdos, para algumas matérias. Eu acho que a gente tem um desafio grande aí pela frente nesse retorno agora, no ano que vem, né, porque vai ser novo para todo mundo, formato híbrido. Ensino remoto foi novidade, agora a gente vai entrar num novo que é o híbrido, que também é novidade, né? E lidando com estudantes que têm condições de estar lá e estudantes que não têm condições de estar lá. Então, isso também é algo que mexe. E em paralelo a isso, uma reorganização
social que se expande aos limites da universidade e que força ou motiva a universidade a repensar seus próprios currículos também. Então, é repensar a prática do professor, é repensar os currículos, é repensar os programas, para que a gente consiga responder a essa nova realidade que está sendo colocada aí para nós. E a gente tem que fazer isso rápido, né? Porque ela vai vir já ano que vem, já estamos nesse novo regime e diante desses desafios todos. Mas eu acho que essa perspectiva de antecipar, de tentar reagir com rapidez a esses movimentos do mercado, da sociedade, elas são fundamentais para a prática docente e para os currículos, né, para os cursos. E eu acho que é um encaminhamento, entre aspas, mas é um ponto de reflexão que é interessante de ser trazido aqui para a nossa mesa redonda, né? Eu acho que a gente está se encaminhando aqui aos finalmentes da nossa apresentação. Eu vou, então, passar aqui a palavra para o Valdeci, na sequência para o João, para darem os encaminhamentos finais, algumas palavras finais. Apresentarem também, gente, vai ser bacana para o pessoal que está assistindo conhecer os laboratórios que vocês fazem parte, né, os Instagrams aí, as redes sociais digitais, se vocês puderem compartilhar também. Então, sem mais delongas, vamos a essas nossas palavras finais aí dessa mesa, foi muito bacana. Agradeço também mais uma vez ao pessoal da BitWeek, né, relembrar a importância do trabalho que vocês fazem e o profissionalismo com que vocês tratam esse evento. Foi muito legal, eu entrei lá no Hub, né, a plataforma Mozilla que foi desenvolvida e ficou fantástico a recriação do espaço da universidade lá dentro, para que a gente pudesse interagir, enfim, coloquei meu avatar lá, andei um pouco pelas salas, foi bem legal, parabéns à equipe da BitWeek pela condução do evento. Então, passo a palavra aí para o Valdeci, na sequência para o João. Valeu, pessoal. Obrigado, Paulo. Bom, quem tiver interessado aí, será muito bem-vindo aí. Inclusive, a gente precisa de cobaia, quer dizer, a gente precisa de convidados para ajudar a testar a touca. Então, a gente vai retomar agora, provavelmente, depois, na semana seguinte ao Carnaval, com alguns testes aí de interação cérebro-máquina. Então, se alguém quiser conhecer as pesquisas aí, só entrar em contato, manda e-mail, valdecir@ci.fpb.br. Redes sociais, eu sou meio avesso a redes sociais, tenho Instagram, valdecir.becker, mas lá só tem foto de cerveja, bebida e flor e gato, então é um pouco separado, não uso outras redes sociais. Aliás, para organizar essa mesa aí, peço até desculpas aí para o Paulo e para o João Marcelo, porque eu me atrapalhei muito com o Telegram. Assim, eu uso o WhatsApp por necessidade e o Telegram ainda não. Estou estudando o Getter aí para ver se vale a pena entrar lá ou não. Promete ser uma rede social um pouco diferente, respeita um pouco mais a privacidade, mas, de maneira geral, rede social para mim tem que ser divertida e não encher o saco. Então, a minha rede social preferida é uma mesa de bar. Então... Valeu, Paulo, Valdeci, pela oportunidade. Sempre é um prazer estar com vocês, discutindo um pouco de ciência. Agradecer ao pessoal da BitWeek, um evento fantástico. Acho que eles conseguem motivar você a participar de maneira diferente, a estar com outras formas de pensar e outras formas de discutir ciência. Nós estamos dando esse apoio lá, né, bem próximo do Valdeci também, mas originalmente somos lá do Campus 4. Quem quiser, eu uso um pouco mais de rede social do que o Valdeci, né? João Marcelo PB, no Facebook e no Instagram. Fica à vontade, estamos lá para bater um papo e quiser discutir um pouco, estamos juntos. Beleza, valeu, João. Então, quanto a mim, mais uma vez, reforçar o agradecimento aí à galera da BitWeek e divulgar o site. A gente desenvolveu esse ano o site institucional, o projeto existe desde 2012, mas foi naquela casa de ferreiro, espeto de pau, desenvolvíamos site para todo mundo, mas não tínhamos o nosso próprio. Esse ano conseguimos lançar, que é o
interfaceslivres.github.io, e lá tem os projetos que a gente já desenvolveu, os projetos que a gente está desenvolvendo. Então, está lá a nossa lista, as equipes, né, que trabalharam, as equipes que estão conosco esse ano. Então, interfaceslivres.github.io, e aí qualquer coisa também entre em contato aí de outras formas, caso tenha interesse em conhecer também um pouco mais das nossas pesquisas. Também estou lá junto com o Valdeci no Laboratório de Interação e Mídia. Quero participar de forma mais central em algumas das pesquisas, vou ver se me organizo para isso na retomada do ano, né? E valeu então, galera. Boas festas aí para todos. Foi ótimo participar dessa mesa redonda, foi bacana a conversa. E vamos em frente. Saúde aí para todo mundo.